Muito bem, gente, estamos de volta e o tema hoje é solidão e o isolamento social dos idosos. Para a informação que a gente tem, que são dois graves problemas de saúde pública que afetam cerca de um em cada três idosos no mundo. Seja por questões de que a família não tem tempo, seja pela perda, né, do cônjuge, e isso vai deixando e colocando cada vez mais os idosos em isolamento. E, como já falamos, trata-se de um problema de saúde pública também. Outro dado que chama a atenção é que o estado é um dos estados que tem a população de idosos mais elevada do país. E tem dados aí que apontam para um crescimento espantoso, né, do número de idosos no Rio Grande do Sul. Nós vamos abordar sobre estes aspectos aqui. Estamos recebendo dois profissionais da área da saúde, né? A médica geriatra Ive Lovatel. E saúde, bem-vinda aí, agradeço a gentileza de nos atender. E também o psicólogo que atua nesta área, né? O psicólogo Renan Zanon Bock, e além de atender em consultório, também atende pacientes idosos, Sabeve e prefeituras da região. Sejam muito bem-vindos, obrigado por atenderem o nosso convite. Eu gostaria de saber que razões vocês veem fazem com que os idosos acabem se isolando, além daquelas, né, são daqueles fatores que são fatores que a gente já conhece, né, a perda de um cônjuge, então família longe, o dia a dia, né? Mas eu falo daquele isolamento mesmo, daquele auto-isolamento, né, que talvez seja relacionado a algum tipo de problema ligado à saúde emocional. Então, primeiro agradeço o convite, né, por estar aqui, falando sobre um tema muito importante, né? E, então, e pensando assim, né, nos motivos por que, então, os idosos acabam, né, se isolando, né? Então, além dessas questões que você já falou, sobre a questão de perda de cônjuge, acho também a perda, às vezes, de amigos que vão envelhecendo, né? Percebendo, meu amigo faleceu, quem sabe será que eu sou o próximo? Isso, né? Sim. E também outra questão, acho que vem também com a aposentadoria. Então, antes a pessoa tinha aquela função social, né? Tinha um trabalho, uma função na Sim. sociedade. Daí pensa, estou aposentada, não tenho mais função. Acho que isso também às vezes é um motivo. E o isolamento em relação aos filhos também, porque como assim, na rotina corrida, né? Daí os filhos têm já a sua família, seus suas atividades, né? Tem os filhos dos filhos, os netos, no caso, Não né? tem Então, tempo, né? não tem tempo. E, e além disso, também acho que a percepção do próprio envelhecimento. O idoso já não tem mais a mesma agilidade motora, né? Funcional, a mesma agilidade mental. Então, às vezes, vai percebendo isso e vai se isolando também. Outras questões muito importantes na geriatria, assim, também a questão de dificuldade auditiva, visual, isso também vai ficando mais limitado, Isso vai podendo coloca, se né, o idoso em isolar. isolamento, né? Isso. Que acaba, ou as pessoas acabam desistindo de falar com o idoso por causa da Porque surdez, não escuta ou direito. ele também se isola porque não entende mais direito, né? Exatamente. Então, a importância, né, de identificar essas patologias também visuais, auditivas, né, e poder tratar para evitar o isolamento. E aí, Renan? Eu sempre lembro de um livro da Simone Beauvoir, que escreveu Velhice, né? Ela fala que para envelhecer, para chegar na velhice, né, basta viver muitos anos, né? E só que as pessoas parecem que querem lidar com a questão da velhice, né? Então, como a gente estava falando antes, né, hoje em dia, principalmente, eu acho que todo mundo quer ser jovem, né? Quer se deparar É, com a velhice, né? é. A Assim, parte estética nos diz bastante isso, disso, né? a juventude é muito exaltada e a velhice, talvez porque vivemos numa sociedade assim, dá pra dizer, neoliberal, assim, né, que a produtividade é muito levada em conta, né, e o idoso parece que não tem mais função daí, né, tá falando. E eu acho, então, que para chegar, por que a gente não quer lidar às vezes com a velhice, né, porque tem que lidar com a questão dos limites, né, passagem do tempo, perdas de amigos, como aí falou, né? Questão da aposentadoria, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver, assim, com uma função
uma perda de um lugar simbólico, né? Eu acho que, por exemplo, muitos idosos, assim, eles podem se sentir sozinhos, mesmo rodeados de pessoas, né? Também tem isso, né? Porque, assim, não adianta tu estar rodeado de pessoas se você não tem mais quem te escuta, entende, né? Então, já tem outros idosos que vivem bem sozinhos, né? Então, porque teve uma função ali de vínculos bem feitas, né? Então, consegue seguir, assim, uma vida enriquecedora nesse sentido. Já esses idosos, né? Eles acabam se sentindo isolados, às vezes mesmo rodeados de pessoas, porque não tem alguém que escute, né? Tem muitos que se queixam comigo, por exemplo, que perdem um pouco, não só a autonomia, mas a questão do desejo, né? Do desejo do que fazer. Às vezes querem decidir por ele, né? Às vezes querem dizer o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer. Né? Então, isso vai provocando isolamento. Isso, porque o idoso ele se sente vai perdendo o sentido da Nada vida. como criança, né? Isso, Uma exato. criança. Parece que tu volta, né? Tu sai tipo, de um lugar que tu pertencia. Tipo, né? Um lugar simbólico. Né? Antes me escutava, agora não escuto mais. E a gente tem uma tendência, né, de tratar o idoso, muitas vezes, dependendo das limitações que ele tem, de tratar como criança, né, doutora Eve? Sim. Mas não é a ideia, né? Não é uma criança. E a gente justamente, né, a ideia da geriatria, enfim, todos os profissionais que lidam com idosos, é a gente tentar manter a autonomia, a funcionalidade do idoso pelo maior tempo possível, né? Isso é um sinônimo de envelhecimento saudável. Conseguir manter a autonomia e a independência da pessoa idosa. Olha, uma pesquisa recente realizada pela Zero Hora apontou que a solidão e a perda de autonomia estão entre os maiores medos dos brasileiros ao envelhecer, superando inclusive o medo de doenças físicas específicas. Então, quase metade dos entrevistados, 48%, afirmou temer diretamente a dependência emocional de outras pessoas. E esse aspecto também, né? E medo de envelhecer, medo de se aposentar e perder a sua função, sua parte laboral, mas também o medo de depender de outras pessoas. Né? Eu acho que é algo que assusta muito e que deve aparecer nos consultórios de vocês. Né? Sim. Com certeza. Eu acho que eles não querem justamente retornar a essa questão da dependência porque não se sente daí valorizado como era. Né? E as pessoas aí parece que tem mais poder de decidir, você não tá conseguindo nem se sustentar às vezes, então deixa que eu decido tua vida. Tipo, Sim. acho que isso acarreta sofrimento. Agora, as limitações que vão vindo com a idade, né, vão fazendo com que esse idoso, né, acabe fadadamente dependendo de alguém, né? Sim, é comum, né? Mas a gente não diz que é normal, né? O ideal seria não depender. Como eu falei, envelhecimento bem-sucedido, saudável. Teoricamente, é para o idoso continuar, pelo menos tendo autonomia de decidir por conta própria, né? E conseguir fazer coisas básicas da vida, como sentar levantado de uma cadeira, da cama, né? Tomar banho sozinho. O ideal é que ele conseguisse manter fazendo isso sozinho. Mas, claro, infelizmente é comum a dependência, né? E essa ideia da geriatria, então, com o envelhecimento populacional, né? Que é uma realidade. Agora, então, que a geriatria está mais em alta, né? E além de geriatria, as outras também áreas da saúde que tratam com idosos. A gente, então, trabalhar desde cedo, né? Desde jovem, para tentar aí manter a autonomia e a independência. Para chegar lá na velhice e não precisar dessa dependência. Tem que fazer um saldo Isso positivo. aí, Um saldo. uma poupança, Uma né? poupança. Para chegar lá bem, sem precisar de ajuda. Uma poupança. Mas, né? infelizmente, né, como eu falei, a geriatria agora está sendo mais discutida, né, o envelhecimento populacional. Então, antigamente não se falava muito nisso. E aí, então, chega na situação que a gente tem muitos idosos dependentes. Eu acho que o envelhecimento, ele traz, assim como a adolescência em relação à infância, por exemplo, né, você faz um luto de uma infância, né? Quando tu é idoso, tu faz o luto de uma função que tu tinha antes, né? Então, tu tem que lidar com muitos lutos, né? Mudança do corpo, mudança social, né? Os filhos saindo de casa, os amigos morrendo. E, principalmente, você tem que lidar com a questão da finitude da vida, né? Porque quando tu chega na velhice, né? Tu tem que olhar para isso. Não tem mais como fingir que não existe. Né? Então, isso também acarreta
sofrimento, assim, porque as pessoas às vezes não têm com quem conversar sobre isso. E é o que pinta no consultório de vocês, esses temores, eles são relatados, eles conseguem Sim. abrir o jogo para vocês, tanto a Ive como geriatra, você como psicólogo. Com certeza. Tem alguns pacientes que não querem falar sobre isso, né? Mas tem outros que já se abrem, falam. Né? E na verdade a gente tem que acho, quebrar esse tabu, assim, de falar, né, sobre a finitude, sobre a morte, porque como falou, vai acontecer para todo mundo. Então, né, pode ser falado, merece ser falado, né, discutido, pra gente tentar manter aí, né, a qualidade de vida, né, dignidade, até aí, fim da vida. Olha, e ainda avançando para a questão mais de física mesmo, ou geográfica, ou de espaço, né, de isolamento que é tido a um espaço, cerca de 15,3% dos idosos brasileiros moram sozinhos. Rio Grande do Sul, ser esse estado mais envelhecido, que a gente já citou desde o começo, apresenta uma alta concentração de idosos nessa condição de vulnerabilidade social. Isso é um problema gravíssimo, né? O idoso morando sozinho, com todas as limitações que a velhice traz, e não tem ninguém que o assiste, que dê suporte, né? E aí acho que decorre disso muitos problemas que pode enfrentar, inclusive até podendo vir a óbito por estar sozinho, né? Sim. Eu sempre, né, faz parte pelo menos da minha rotina ali da consulta, né, justamente perguntar isso, com quem reside, né, se reside sozinho, quem tem aí, quem é o contato de emergência, assim, se precisar ligar, se pelo menos algum filho mora próximo, Sim. né, para assistir. Sim. Mas é bem comum mesmo, muitos que moram sozinhos, daí a gente tem que orientar, né, pelo menos a gente tenta, né, conversar, porque às vezes nem cuidadora muitos aceitam, né, o ideal seria ter alguém ali junto para cuidar, para dar o suporte, né, mas às vezes muitos não aceitam isso por essa questão, acho que você falou, né, questão de não querer ter essa dependência dos outros, né, Sim. mas quando a gente tenta conversar ali para entender devagarzinho a importância de ter alguém ali junto para coisas necessárias, né, como você falou, às vezes tem uma queda ali, Sim. não consegue chamar ajuda, né. E hoje em dia, pelo menos, existem algumas tecnologias também que ajudam ali. Acho que na própria Sabesp a gente tem tipo um reloginho. Isso, uma pulseira. Uma pulseira, né? Que eles têm para quando um risco de queda, para uma chamada de emergência. Tem essas Ele tecnologias, aciona ali. Aciona um celular. Isso, daí Emergência. toca lá na enfermaria. A pessoa já sabe onde é que é. Olha, isso é importante, é um Sim, recurso é um interessante. recurso, né, novo aí, uma tecnologia que nos ajuda. Ainda mais se o idoso mora sozinho, né? No caso de morar numa casa, não num lar, né? O ser humano é um ser social, um ser que vive, né, grupo, né, que troca, né? E aí vai chegando no fim da vida, vai ficando sozinho, né? A exceção é um ermitão que vai querer se isolar, né, total, mas só um caso talvez muito forte de depressão, né, que vai fazer com que o idoso também faça isolamento por querer mesmo, né? Sim. Eu acredito que tem pessoas que gostariam de ter momentos sozinhos e tem que ter momentos também e tem De socialização. entende, né? Nem o tempo todo sozinho, nem o tempo todo precisando de alguém. E hoje em dia vivemos também numa era aí tecnológica, né? Pessoas excesso de acessos, né? Então a gente tá mais conectado com os outros virtualmente, né? Mas talvez estamos mais distantes fisicamente, né? Então, Isso ajuda ou atrapalha o idoso? Eu acho que tem os dois lados, né? Por exemplo, quando é familiares que moram longe, acho que facilita essa tecnologia para ter esse chamada de contato, vídeo, né? chamada de vídeo. Só que hoje, assim, como a gente se preocupa que nem com as telas, com crianças, adolescentes, os idosos também tá sendo um problema essa questão da tela. É que às vezes se isola porque passa ali o dia inteiro em casa sozinho, mexendo no celular. Então também acho que isso leva ao isolamento. Você ficar ali conectado virtualmente, mas tá sozinho ali, presencialmente, fisicamente, né? E é um problema essa questão da tela também para a questão cognitiva, da memória. A gente está tendo muito estudado, né? Como eu falei, os idosos estão muito no celular e prejudica a questão cognitiva. A parte cognitiva. Uhum. eu acredito que tem os dois lados. Tem os idosos viciados no celular, né? Se isolam. E tem os que estão, assim, desconectados, digamos assim, mas os familiares estão muito no celular e acabam deixando o idoso isolado também. Então, acho que tem as duas questões aí que a gente tem que, às vezes, pensar, né? Refletir. O familiar tá ali, né? Em vez de estar presente ali, mas em vez de aproveitar o momento, conversar, conviver com o idoso, tá ali mexendo no celular.
Ó, a solidão dos idosos tem impactos diretos também na saúde física e mental, não é só o isolamento por si só, né? Ou então algo saúde emocional, mas tem vários aspectos aí da parte física, clínica, que você também trata, né? Sim. Entre elas aí a demência, que mais aí a gente pode citar? Outros problemas também, né? Sim, falando da demência, né? Então, realmente, o quadro, assim, de isolamento pode levar, então, a depressão, né? Distúrbios do humor, a ansiedade, e isso pode abrir um quadro futuro para uma demência, né? Acho que a pandemia, acho que deixou isso bem claro, né? Porque todo mundo teve que se isolar, ficar em suas casas, inclusive os idosos, então tiveram que se isolar. E isso agora, depois, pós-pandemia, a gente vê muito frequente esse quadro. Ele começou com um distúrbio do humor e acabou evoluindo para uma demência. E além da questão cognitiva, a questão motora. Então vai ficando mais em casa, isolado, sozinho, não caminha menos, se exercita, se movimenta menos, né? E quanto menos a gente vai se exercitando, se movimentando, mais atrofiada, digamos assim, vai ficando a musculatura, né? Então isso leva a problemas motores também. Motores também. Uhum. Esse isolamento aí também, né? Cardíacos também, né? Algo... Isso também, né? Comprovado que questões assim de isolamento, distúrbios do humor também aumentam o risco cardiovascular, pressão alta, infarto, AVC. É isso, né? Até Isolamento isso. A também questão da provoca. ansiedade, né, aumenta, né? A Aumenta pessoa, a às ansiedade. vezes, isso pode causar, né? Questão físicas, né? A gente não pode Separar, né? separar, né? Mente e corpo, né? Mente e corpo, então, né? eu tô sempre junto. É uma cascata de desfechos, né? Consequências ruins. Exatamente. A questão cognitiva é bem prejudicada, assim, né? E a longo prazo pode, assim, trazer isso, né? Eu acho que ali na Sabesp, por exemplo, assim, ó, tinha muitos idosos que estavam muito isolados em casa, e aí resolveram colocar ele na instituição, né? Então, quando a gente recebe um idoso assim, a gente precisa incluir, acolher ele o máximo possível, para ele poder também se sentir em casa e ter esses vínculos, né? Criar novos vínculos ali, entende, né? Porque senão, se ele chegar ali e se isolar, né? A chance dele desenvolver uma depressão, assim, pode acontecer muito rápido, né? Então a gente tem que... Às vezes ele se sente assim, meu filho me deixou aqui, né, e tal. Então, Abandonado, se isso, sente abandonado. então, principalmente se eles não recebem visitas, né? Porque existem casos, né? Que idosos são realmente deixados lá. Vocês que se virem. Tipo, Tem assim, casos, né? tem, Vocês tratam de casos assim. claro. Então, eu, sim, me sinto responsável para justamente, né, avaliar semanalmente a questão da saúde mental dos idosos, né? Muito triste isso, né? Porque é alguém que trabalhou, alguém que criou a família, né? Que colocou os filhos no mundo e os filhos geraram netos, bisnetos, né? E a idade chega, impõe limitações, né? Foi uma pessoa que talvez deu muita contribuição, cuidou de todo mundo, atendeu todo mundo, socorreu muita gente. Chega numa altura da vida, essa idade da velhice, e acaba sendo preterido, esquecido, jogado de lado. Muitos não conseguem lidar com isso. É difícil, assim. Então, eu sempre digo o seguinte: ou você se adapta ou você não se adapta, entendeu? Lá na Sabesp tem isso, né? Se você não consegue lidar com essa questão da família, né? O idoso, ele infelizmente tem uma queda muito grande. Mas se a gente consegue trabalhar isso com ele, e ele criar novos vínculos ali, né? Daí consegue se manter bem, entende, né? A gente tenta o máximo possível fazer ele se sentir em casa. Olha, sentir-se solitário na velhice, mais um dado aqui, aumenta em 31% o risco de demência e em 15% o declínio cognitivo. A importância de ouvir, né? Conversar, dialogar, isso vai mantendo a saúde cognitiva, né? Vai mantendo, evitando o declínio da cognição. Assim como aquele que tem problema auditivo, né? Começa a não ouvir mais, também começa se isola e começa a aparecer o sintoma de demência. Né? Está muito associado o clínico da audição com o clínico cognitivo. Falando em demência e sintomas, né? Quais são os principais sintomas que o idoso começa a apresentar, doutora Ive? Pessoas hoje em dia, né, tem muito esse receio, né, porque o Alzheimer é muito frequente, né, então tem esse receio, é muito comum na consulta, né, vir com essa pergunta, né, sobre como é que está a minha memória.
E, claro, a gente tem um declínio natural da memória, né? Mas a gente não pode dizer que todo esquecimento é normal. Então, todo esquecimento merece uma avaliação, né, com atenção para identificar se é algo natural ou se já é um declínio cognitivo que pode caminhar para uma demência. Então, coisas assim que a gente sempre orienta, principalmente a família, porque muitas vezes a pessoa não percebe, né? Quem tá ao redor, a família. Então, por exemplo, começa a repetir histórias, perguntar coisas que foram faladas há pouco, né? E não se dá conta que já sabe, que já foi perguntado aquilo. Também começar a se perder em lugares que sempre caminhava, né? Por exemplo, no bairro ali, no caminho comum que fazia. Começar também a se perder com os medicamentos. Uma pessoa que sempre cuidou dos seus remédios, tomava tudo certinho, começou a se perder com os remédios. Ou com questão de pagamento, finanças, né? Começou a esquecer a comida ligada no fogão, o tempero ali na comida. Então são sinais assim que ligam uma luz vermelha e que a gente tem que ficar atento e investigar esse quadro. Até uma evolução de que a pessoa já não fala mais coisa com coisa, não reconhece mais. Isso aí. Esse é um sintoma clássico de demência. Né? Isso aí. E para diferenciar a demência do Alzheimer? Então, o Alzheimer, ele é um tipo de demência. É um tipo de É um demência. tipo de demência. Existem vários, né, tipos de demência, mas o Alzheimer é uma delas e é a mais comum. Tá? Então, daí a gente faz pela avaliação, né, clínica para definir qual tipo de demência que é. Isso é pela história clínica. A gente faz testes de memória também para ver qual campo da memória que está mais prejudicado. Faz exames de sangue e exames de imagem cerebral. Todo esse Então, esse apanhado é bem complexo, assim, para fechar o diagnóstico. Isso aí. Não existe assim, um exame único que diz Alzheimer. É uma linha aí de E aí junto tem o Parkinson também, né? E o Parkinson daí é uma doença também neurológica, né? E o que é mais marcado é a parte motora, né? Ali tremor, rigidez, lentidão motora. Mas também o Parkinson, com o passar dos anos, pode evoluir para um quadro de demência também da doença de Parkinson. Pode evoluir também para demência, uhum. Além da rigidez. Isso, além da parte motora. Muito bem. Os idosos não têm uma certa resistência em conversar com o psicólogo, por exemplo? Aí que tá, tem alguns que sim, os outros não, assim, outros, na verdade, eles gostam de alguém que escute eles. Eu falo o seguinte também, hoje em dia, essa questão de dos não escutarem, né? Acho que se perdeu muito algo que se tinha muito antigamente, assim, né? Que a gente sempre fala, né? Os antigos, né? E hoje em dia, a questão da transmissão parece que se perdeu um pouco. Né? Porque se o idoso veio antes, né? Ele tem muito mais experiências a compartilhar. A questão é se as pessoas estão querendo escutar, né? Essas experiências. Sim. Então, eu acho que o idoso às vezes deve pensar o seguinte, eu tenho um monte de coisa para passar, mas será que alguém quer escutar isso? Será que as pessoas estão querendo escutar? Parece que os vínculos, assim, eles estão mais frágeis, né? As pessoas não sentam mais para conversar e é uma coisa tão rápida, né? Às vezes, tá bom, já escutei de 5 minutos e tchau. Né? Então não tem aquela conversa profunda, né? É uma coisa, às vezes, superficial. Então, acredito que está tendo uma divisória, assim, nessa questão da transmissão. Faltando isso. Eu ouvi de uma psicóloga, colega sua de profissão, e essa geração, vou usar o teu exemplo, você deve ser bem nova de idade, né? Geração sua não estaria nem aí para querer cuidar dos pais e dos avós, né? Não sei se isso é uma realidade, é uma verdade, ou é um exagero isso. Eu acho que tem casos e casos, né? Realmente não dá para generalizar. Isso aí, não dá para generalizar. E acho que, enfim, a minha geração, que é um pouco mais velha, também há um papel complexo na sociedade que cuida de pais, daí cuida às vezes dos avós, tem que cuidar já dos filhos. Então, além de ser, enfim, mulher, homem, esposo, esposa, né? Então, além de trabalhar, então, às vezes várias funções, né? E fica complexo. Mas também tem casos de não querer, né? Cuidar realmente, né? Eu já atendi idoso, assim, que não soube lidar, por exemplo, assim, ele cuidava de uma... assim, né? E aí o filho assumiu e uma vez o idoso quis dar a opinião dele. Não, aqui tu não manda mais nada. Cortou, assim, né? Aconteceu, né? Esse pai aí acabou sentindo.
né? Chegou até a ter um cardíaco, né? O UTI resistiu. Com a perda de um lugar, assim, às vezes causa muito mais problemas, né? E a simples ausência de pessoas, por exemplo. O fato da pessoa não ser escutada, mas eu acho que quando se perde o valor da palavra, né? E a palavra já não tem mais valor. Acho que isso tem um grande significado para ele. Ele é escutado, se ele é escutado. Porque tu não precisa tratar ele ali, fazer tudo o que ele quer e tal, não. Mas, às vezes dá importância ao que ele está dizendo. Acho que o fato de você escutar e deixar ele dar a opinião dele e valorizar aquilo ali já é um grande passo. Olha, eu falei no começo que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais envelhecidos do país e abriga, então, 2,19 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, isso é 20,15% da população. O censo do IBGE aponta que há 115 idosos para cada 100 crianças. Projeções indicam que até 2070, quase 40% dos gaúchos terão 60 anos ou mais. É muito trabalho para vocês dois, né? E aí minha pergunta é, tá faltando gente? E vai faltar muita gente, com certeza, né? Para atender, faltando profissionais, né? Sim. Então, né, com esses dados que você falou, né, muito relevantes, é muito idoso, né? Então precisamos de profissionais para atender essa população. A gente percebe que, diferente dos países mais envolvidos, tipo os europeus, que essa transição aí demográfica ocorreu durante anos, décadas, eles conseguiram se preparar, né, para assistir essa população. Aqui no Brasil, o envelhecimento populacional foi muito rápido. Então ele já tá aí, é uma realidade, né, vai aumentar, né? Então a gente precisa agora lidar com isso, inclusive profissionais, né, de saúde, para atender essa população. E falando especificamente da minha área de geriatria, tem muito pouco geriatras, inclusive muito pouco no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais, né, com mais população idosa. O que fez você, uma médica tão nova assim, apostar nessa especialidade? Então, eu acho que a questão, eu gosto muito de conviver com pessoas idosas, né? Tenho meus avós, com quem eu convivo muito, né? Acho que esse é um dos pontos que me levou a gostar dessa área. E também a ideia de geriatria é ver a pessoa como um todo, a pessoa por inteiro. Claro que o especialista de cada área, de cada órgão é muito importante, mas o geriatra vê todos os órgãos e não só a parte física, mas a parte psíquica, mental, né? De emoções, sentimentos, que isso também faz parte de quem a gente é, que a gente sente, né? Então, essa coisa de ver a pessoa como um todo também me interessa muito. E essa sua predileção, esse seu despertar, né, para atender um público específico, que é o público idoso, veio já desde a faculdade, em algum momento da tua carreira? Como é que foi? Eu fiz estágio assim também. Eu trabalho com a saúde mental, a gente acaba trabalhando com várias faixas etárias, né? Sempre gostei bastante da idosa, assim. Gosto bastante dessa área. Trabalho bastante com adolescente e com idoso. Então, eu vejo que o adolescente precisa de referências e o idoso às vezes quer ser a referência e ninguém quer tê-lo como referência. Então, tá faltando às vezes Agora, de maneira geral, o idoso não procura o consultório psicológico do psicólogo, né? É de outra geração que culturalmente não era comum isso, né? Sim. Então, eu acho que talvez ali os idosos mais jovens, digamos assim, né, 60 e poucos anos, são os que procuram mais, assim. Os mais antigos realmente, né, talvez porque na época deles não tinha muito essa questão. Acho que na verdade nem se escutava muito, não se conversava muito sobre isso, né? Então não tinha nem abertura para conversar com os pais, né? Então eles não estão acostumados a falar sobre isso. Né? Mas ali na Sabeb a gente está mudando essa cultura, assim, então eles gostam bastante, assim, de participar, a gente faz grupos também, né? Não é só atendimento individual, né? Isso é bem importante. Em relação a isso que tu estava falando, né, Lano, que a população idosa aumentou bastante, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer bastante é a prevenção, né, em relação à questão da demência, porque existem às vezes exercício físico, exercícios mentais, né, estimulação cognitiva, que a gente pode às vezes prevenir, né, uma demência ou pelo menos adiar, né? Porque a demência tem muita questão genética também, né?
Então, principalmente o Alzheimer, eu acho, né? Então, mas a gente pode sim, né, interferir nisso, né, fazendo uma prevenção, né? Então, se a pessoa está isolada, se ela não pratica, às vezes, um exercício físico, um exercício ali, caça-palavras, assim, né? Ajuda bastante, né? Estimulação cognitiva, isso pode prevenir bastante, né? Porque daí senão a gente vai trabalhar só com quando a pessoa já está com a demência. Né? Eu acho que prevenir é o caminho. É aquele saldo que a gente falava. Isso aí, né? Como a Renan estava falando, tem influência genética, né? Claro, nas demências, no Alzheimer, mas tem muito dos nossos hábitos de vida. Influenciam, inclusive, até em questão de porcentagem, influencia mais nossos hábitos de vida que a questão genética. E aí, então, né, as pessoas às vezes querem uma fórmula mágica, uma pílula, um suplemento, uma vitamina para não ter nenhum problema da memória, mas não existe, não tem. Então, é nossos hábitos de vida. Então, manter a mente ativa, né, com exercícios mentais, enfim, além de leituras, jogos, caça-palavras, palavras cruzadas, também, assim, outras coisas têm muita evidência. Aprender a tocar um instrumento, participar de algum grupo de canto, coral, aprender uma língua estrangeira nova. Então, algo que vai manter a mente ativa e estimulada. Também exercício físico, né? Hoje em dia se sabe que o exercício físico também previne problemas de memória. Cuidar da saúde mental, como a gente já falou, e também cuidar da audição, visão, né? E não se isolar, né? Como a gente tá falando, né, nós temos solidão, então a solidão é um fator de risco para demência e Alzheimer, então não se isolar. Quem se isola tem grande chance de adquirir aí demência. Tem uma parte, um percentual que é genético, outro é adquirido, né, com relação à demência? A gente diz que, assim, cerca de 40% das causas podem ser evitadas. 40% é um bom número, é um né? bom número. Quase metade. Né? Isso aí. As causas, os problemas podem ser evitados. Prevenidos. É isso aí. Nossos hábitos de vida. Sim. Tem alguns que a gente não escapa, por exemplo? Alguns problemas, algumas causas? Entra a questão genética daí, né? Aí entra a questão genética. Isso, mas a questão genética é principalmente naquelas demências, Alzheimer, enfim, outras que começam mais jovens, né? Sim. Talvez conheça um caso de uma demência que começou com 50, 60 anos. Isso tem muita influência genética. Mas aquela que começou lá mais tarde, depois 80, daí é muito mais, né, do envelhecimento e dos hábitos ao longo da vida. Então tem da deterioração do corpo mesmo, física do corpo ali, que vai acontecendo isso. Por que os idosos têm mais problemas de queda? Isso está relacionado à questão muscular, à falta de exercício, ou é uma questão já cerebral, neurológica? Então tem, né, o próprio envelhecimento natural, fisiológico, né, a agilidade motora e mental não vai mais ser a mesma. Mas, como eu falei, né, a ideia é continuar independente, então a gente tem como prevenir isso através de exercício físico, para ter essa poupança que a gente estava falando de poupança, inclusive poupança de músculos. Então, por isso a ideia é a gente começar desde cedo a praticar exercício físico, principalmente exercício assim que trabalha o músculo, tipo musculação, né, o pilates, para ter esse músculo forte para chegar na velhice. Podendo, né, como eu falei, sentar e levantar sozinho, tomar banho sozinho. Mas nunca é tarde, né? A gente fala de começar desde jovem, mas tem benefício em começar mesmo na terceira idade a praticar exercício físico. A gente consegue recuperar. Consegue recuperar. Sim. Mesmo a pessoa com seus 80 anos, se ela começar a fazer exercício físico, ela consegue dar uma melhorada. Isso, a gente tem exercícios resistidos que estimulem ali o músculo. Aí a gente também se vale da alimentação, né? Orientação nutricional, para ter ali uma boa ingesta de proteínas. A gente se vale de suplementos também nutricionais, para em conjunto o exercício com uma boa nutrição recuperar a questão do músculo. Como é que a gente trabalha com o idoso, que o idoso acaba sendo mais teimoso, né? Todos nós acho que vamos ficar mais teimosos, né? Seja pela idade, pela experiência, sei lá. Não sei se isso é algo também do campo cognitivo aí, mas como abordar, como responder, né, um idoso que ele insiste em teimar ou insiste em ter razão? Como é que é a conversa com esse idoso aí? Eu acho que ele precisa se sentir escutado primeiro. No momento que tu consegue escutar ele, você cria um vínculo com ele, porque tu não vai conversar com ele só quando for querer mandar alguma coisa ele fazer. Entendeu? Eu acho que primeiro tu tem que criar um vínculo com ele. No momento que tu cria esse vínculo e ele gosta de ti, vai te escutar mais também. Então,
Só que tem pessoas que já levam no médico lá e já quer que o médico mande e ele vai dizer, não, nem esse doutor aí. Então eu acho que primeiro tu tem que criar um vínculo, a partir Confiança, disso, né? vínculo, confiança, entende? E fazer, às vezes, em conjunto ali. Ah, o que podemos fazer? O que dá para fazer? O que tu acha disso? A partir disso, a gente constrói algo. Acho que não pode impor, né? Sim. E isso é muito comum que na primeira consulta já querem que a gente resolva tudo, né? Mas tem que criar esse vínculo, né, com o paciente. E o trabalho com os idosos não é, a gente não vai conseguir resolver tudo num momento só. É ao longo do tempo aí, né? Uma caminhada. Se diz o familiar que resolve. Às vezes o familiar tá junto. Resolve logo pra mim isso aqui. Traz uma lista enorme de problemas pra gente resolver tudo, mas é devagar, né? Por que o cuidador só fica tão absorvido, esgotado, cuidador de idosos, que ele precisa de um tempo para folga, senão ele também, a saúde mental dele se vai? Eu acho que, assim, como você falou, a mente e o corpo, elas estão relacionadas, né? O cuidador, ele tem que lidar com a questão física, né, de carregar, e também de escutar, lidar com as queixas, lidar às vezes com xingamento, entendeu? E assim, às vezes o cuidador, assim, que ele está muito tempo ali, ele acaba se desgastando, entendeu, né? Com o tempo eu vejo pessoas assim que cuidam de idosos em casa, né? Que não são cuidadores, mas às vezes uma filha ficou responsável, né? Uma cuidadora. E tá totalmente esgotada. Às vezes ela tá sobrecarregada, só ela ali. Por isso que é importante essa pessoa também ter um tempo para ela, alguém ajudar ela também. Senão, são duas pessoas depressivas em casa. Esses xingamentos dos idosos, isso já é algum traço de demência ou é mais da idade, ou é teimosia? Pode ser realmente, né? A gente vai ter que avaliar esse idoso, mas pode ser da pessoa mesmo, né? Da personalidade. A gente sempre fica atento se não é isso. Já não é uma mudança de personalidade que pode ser um início de uma demência ou do distúrbio do humor, como depressão, ansiedade. Então tem que ser São características avaliado. dessas doenças também. Sim, pode ser. Os xingamentos. Ser avaliado. Às vezes a gente acha que é normal o idoso começar a xingar ou ficar teimoso, né? Irritado, mas não. Não é só falta de filtro, não. Não. Essa falta de filtro pode ser até o início de uma demência. Tem demências bem específicas, assim, que tem essa perda de filtro. Tem que acompanhar se isso se aumenta investigado. ou se tem outros sintomas. Isso aí. A gente vai falar do trabalho de vocês lá na Sabesp também, estou curioso para saber, que é o lar de idosos aqui de Juí, o maior deles, né? E tem uma estrutura excepcional. Mas eu queria saber o que mais aparece no consultório e o que mais aparece lá no consultório do psicólogo, em termos de problemas, né, decorrentes da idade nos idosos. É isso que nós estamos falando, a questão de distúrbios de humor, né? Também preocupação com a memória, início assim de problemas de memória. E também questão de problemas de mobilidade, né? Quedas, como a gente já falou de quedas, né? Ou ficando mais fraqueza, a dificuldade de caminhar pela questão de perda muscular. É o mais comum, acho que essas 3 patologias aí. Estudos do humor, memória e mobilidade. Eu lido mais com distúrbios de humor. E principalmente, às vezes, também idosos que acabam indo para a questão da bebida, né? Acho que, às vezes, beber a vida inteira, só que agora deu uma aumentada, assim, entende? Justamente para lidar com essas questões aí de tristeza, acaba, né, indo atrás do álcool. Esse idoso mais idoso ou aquele de 60 em diante? Às vezes 60, 70. Esses às vezes são difíceis, assim, porque teve uma relação com a bebida por muitos anos, né? Então, para tu modificar isso, só que daí acaba aparecendo já questões físicas, né? Tempo bebendo. Essa classificação de idoso, já a partir dos 60, você concorda com isso diante do mundo contemporâneo agora, que o 60 está super bem, né? Eu acho que isso vai mudar ainda, porque... Vai mudar essa classificação? Sim, ainda mais a gente tá pensando aqui no Rio Grande do Sul, né? Como você falou, ele tem muito idoso. Se você pensar assim, a expectativa de vida do brasileiro hoje, assim, a nível de Brasil, né? É 76 anos. Mas se penso aqui no Rio Grande do Sul, nos meus pacientes, talvez os teus também, 76 aqui, pelo menos pra nós, é muito jovem. É jovem, né? Então, você imagina 60, que já é considerado idoso. Eu acho que isso vai mudar ainda, porque, por exemplo, eu tenho pacientes vivendo, né? 80 mais, 90, 100, tem um paciente de 102 anos. 102 então, anos. 60 ainda está no auge, né, da vida. Isso é da Constituição aqui do Estado? São imigrantes europeus que vivem mais?
Você já tem uma identificação disso? Quem é Acho mais que tem longevo, essa né? influência, mas eu acho também pelo nosso acesso à saúde aqui na região sul, Sim, né? A sim. medicina é muito avançada aqui, né? Ótimos centros de saúde, ótimos E aí hospitais. te dá Acho mais que isso tem longevidade. influência. Se o povo mais longevo Sim. só não está renovando a população. Né? A população gaúcha não está renovando. As famílias cada vez menores, né? Isso, menos filhos, Menos né? filhos, né? Sim. O idoso muda o apetite do idoso, muda o paladar do idoso, e é importante mudar a alimentação do idoso, certa idade. Muda, né, a questão do paladar, realmente, isso a gente vê que a questão aqui das próprias papilas gustativas também se alteram, então muitas vezes muda o paladar. Mas a gente avalia, assim, na consulta, né, a questão nutricional, porque tem alguns pontos que a gente precisa atentar aí na pessoa idosa. Então, a proteína, né, como também a gente fez a questão muscular, a ingestão de proteína, que é carne, ovos, é muito importante para ajudar a manter o músculo. Isso é uma coisa bem comum nas consultas, que o idoso não quer mais comer carne, Não quer mais porque comer muda o paladar. Muda o E também a paladar, dentição, dentição. vai ficar mais difícil mastigar, mastigar. né? Exatamente. Aí só uma carninha bem macia e olhe lá, né? Isso, é. Mas vai sempre orientar, né, maneiras de tentar manter a ingestão de proteína adequada. E além disso, também o cálcio, a gente se preocupa pela questão do osso, né, para manter a saúde óssea. Então, alimentos que contenham cálcio, né, como leite e derivados, também feijão, ovos, saladas, legumes verdes escuros. Também a ingestão de água, né, muito importante. Também outra coisa bem frequente que o idoso não quer mais Não tomar quer água, tomar água, né? porque realmente a gente vai envelhecendo e vai diminuindo a sensação de sede. Só que a gente precisa orientar que tem que tomar água, né? Não ficar com uma garrafinha perto e mesmo que não tenha sede, tem que tomar água, porque é muito importante para o nosso organismo, ainda mais na velhice. A desidratação no idoso Muito comum. é crítica, né? Sim, É fatal, Bem, né? Pode ser fatal, pode né? ser fatal, causa de internação bem frequente em idosos. E a importância também de manter a ingesta de água. Infecções urinárias também são muito recorrentes em Também a própria idosos. hidratação é um fator de risco aí para a infecção urinária. Urinária, né? Uhum. E é verdade que a infecção urinária é das doenças que deixa o idoso meio fora do ar também? Sim, toda infecção aguda, assim, inclusive a urinária, pode alterar aí, né, essa questão mental no idoso. Transitória. Transitória, é uma causa transitória. Isso. Mas é importante, muitas vezes o idoso não tem febre, né, não tem outros sintomas clássicos, mas tem a confusão mental. Confusão Então mental. é um sinal de alerta, uma isso. alteração aguda, né, tem que ser investigada, que pode ser uma infecção. Então o idoso não tem que ficar comendo só papinha mingau, não, né? De jeito nenhum, né? A gente cresceu, não, a avó come mingau só, né? Não come... Se tiver alguma questão, né, que dentição ou da própria deglutição, daí é outra história, mas não porque o idoso todo tá fadado, né, a comer só papinha, isso não. Importante tirar o idoso de casa, né? Tirar. O nosso tema aqui é solidão do idoso, é isolamento, né? Como é que você acha que é possível? Estratégias você acha que os familiares podem ter para tirar o idoso de casa, para levar para passear? Sol, né? É importante tomar sol. Né? É por isso que eu acho que os vínculos são importantes, assim, né? Se o idoso ele tem vontade de ir para algum lugar, é muito importante que você leve ele. Né? Às vezes quer ver um amigo, porque senão, cada vez menos ele vai querer sair. Entendeu? E aí a tendência é piorar. Então, acho que levar em conta as vontades, assim. Né? Por exemplo, a minha avó, até hoje, ela faz hidroginástica. Ela tá com 92 anos e vai lá no Tiaraju. Hidroginástica. Isso, a minha mãe vai com ela, né? Mas Que idade ela tem? 92. 92 anos. É levada até lá, claro, com apoio, mas Isso. na água ela é um peixe. Não, tranquilo, né? Furava onda no mar, e agora ela não tá indo mais pra praia. Furava onda. Até pouco tempo atrás, né? Ela ensinou a furar onda. Olha aí. Viu só? Que legal. Então, O Giatti fica feliz. Então, tempo atrás ela teve um AVC, mas agora tá 80%. Acho que a gente tem que sempre valorizar isso e levar em conta que o desejo do idoso, assim, não achar que nós sabemos que ele que às vezes tem que perguntar primeiro, né? Mas tem muito disso também, ele não vai querer, né? A primeira resposta é não quero, não vou, não. É isso, né? Sim. Não quer. Ele quer ficar ali no canto dele, no lugar dele. Porque ou ele é mais lento, ou ele vai dar trabalho. Motivos para ir se isolando, né? Mas tem que tentar, não brigar, não, acho que tentar conversar, né? Devagarzinho, achando outras formas para que ele vá, né? E tope fazer alguma atividade diferente. Às vezes ele não quer sair, talvez já esteja numa depressão, né? Num processo depressivo.
né? Então aí a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Porque se ele está muito isolado, alguma coisa já está acontecendo. E é uma tendência muito forte, né, do idoso ir para o isolamento, né? Uhum. Com fatores físicos, emocionais, né? São vários fatores que vão levando ele, por gosto, não sei se por vontade, vai ficando isolado, né? Tudo conversamos, né? Questão cognitiva, Isso. mobilidade, de órgãos dos Isso. sentidos, né? Visão, audição, tudo vai, infelizmente, caminhando, né, para isso. Ter mais barreiras, mais dificuldades, né? Isso. Dificuldades de se relacionar, de ser ouvido, enfim. E ele também é um alvo fácil, né, para quem, se ele vai sair na rua sozinho, né, de espertalhões, de golpistas, de ladrões. Isso acontece seguido, né, de serem ludibriados, de serem assaltados. Né? Problema também sério, né, uma questão social ainda. Os idosos têm caído às vezes, né, em golpes assim. Então, o importante é alguém sempre estar meio junto, assim, para poder orientar, né? Bem que até os jovens às vezes estão caindo. É né? verdade, os jovens caem também, né? Talvez caem mais no digital, né? E os idosos no conto do bilhete, no físico, né? Isso. Tem muita gente oportunista aproveitando, né? Então, no Exatamente. momento que o idoso resolve sair, ainda consegue ter uma mobilidade para sair, ainda tem esse risco na rua, né? E, inclusive, pode até provocar uma queda nele, enfim. O risco de fraturas é algo muito crítico para o idoso, né? Uhum. 70, 80 anos, fraturar a bacia, fraturar a perna é algo que pode, inclusive, caminhar para óbito. Né? Sim. Fraturas são uma questão muito importante na geriatria e é um desfecho muito ruim, né? As consequências são muito ruins, se ou leva a óbito mesmo, como você falou, ou perde toda a funcionalidade, a mobilidade, muitas vezes fica acamado, né? E a ideia, então, também é a prevenção. Né? Da mesma forma do isolamento, a ideia é a prevenção. E a queda, né, uma fratura é um sinônimo de osteoporose. Uma fratura da própria altura, sim, que não é natural quebrar um osso caindo da própria altura. Quer dizer que o osso já está fraco, é osteoporose. A gente tem como prevenir, fazendo o exame de rastreio, que é a densitometria óssea, para ver como é que está esse osso. Porque a osteoporose ela não causa dor. A gente só vai descobrir quando fraturar. Então, existem exames de rastreio e prevenção para já descobrir antes que frature. Nas quedas, geralmente, é a preocupação com a cabeça, né? O crânio, né? Sim, a também batida outra questão, né? cabeça. O traumatismo crânio Sempre muito preocupante. Sempre é muito avaliado nesse sentido. Sim, Né? aham. Tem alguma recomendação com relação à queda? Observar ou já levar direto para a emergência? Observar alguns sinais, sintomas? Pode estar caminhando para algo mais grave? A questão do traumatismo crânioencefálico, né? Dá pra ficar tombo, de olho, sim, né? Como é que tá? Fica o estado mental, né? Questão de náuseas, vômitos, né? Sangramento, daí são sinais de alerta que tem que levar pra emergência. Tudo bem, e o trabalho de vocês na Sabeve, qual é? Você falou um pouquinho já, né? A IVE lá deve ser consulta mais clínica mesmo, né? Uhum. Vamos falar um pouco do que é o trabalho do psicólogo e da geriatra lá. Não, eu como psicólogo lá, eu faço esse trabalho com os idosos, né? De escuta individual. A gente faz também grupos, né? De socialização, estimulação cognitiva. A gente faz também contato com os familiares. Sempre que chega um idoso, eu faço essa parte de acolhimento, de adaptação do idoso na instituição, né? Tá tendo com mais frequência no início, principalmente, né? E acho que seria mais isso, assim, a questão dos cuidadores também. A gente tem que também ficar de olho, né? Às vezes não estão bem, então também tem um espaço de escuta para eles, né? Mas, principalmente com os idosos, assim, essa questão, sempre observar, a gente faz o Mini-Mental ali, né? Que é o teste de saúde mental para ver como é que tá, quando ele chega, e alguns 6 meses, um ano depois, né? Para ir avaliando, né? Se teve uma queda em relação à questão cognitiva, né? E observar também o humor, né? Ver se ele tá bem, se ele tá precisando de alguma coisa. A gente sempre tá dando atenção. Todos passam por esse teste lá, Todos ao chegar. A não ser casos assim que a gente já vê que estão bem graves, né? Então, estão lá mais assim para ser cuidados mesmo, assim, no sentido, às vezes estão acamados, né? Sim. Então, mas se a pessoa chega assim, nível bom, assim, a gente já fica atento.
E a geriatra é a médica que não pode faltar numa Isso casa aí. de idosos. Então eu vou na Sabeb 2 vezes na semana. E a enfermagem que está lá, né, todo dia, convivendo com os idosos. Então elas me comunicam, né, aqueles que estão com alteração aguda para eu avaliar naquele dia. Então, como a gente falou, né, uma alteração do estado mental, que pode ser uma infecção, uma alteração do sinal vital, né, alguma questão que precisa ser avaliada agudamente, né, alguma alteração do paladar, uma alteração do estado mental, questão psicológica também, né. Então eu avalio agudamente, né, quando tem alguma alteração, mas também faço acompanhamento crônico das patologias crônicas, né, revisão medicamentosa, aqueles que precisam de ajustes, né. Isso é outro problema também na pessoa idosa, a polifarmácia, que é usar muito medicamento, né. E os medicamentos interagem entre eles, né, dão efeitos colaterais. Então isso também é uma coisa muito importante de ser avaliada, pra gente ver talvez que tá tomando medicamento a vida inteira que não tem necessidade, né, e tá só causando efeito adverso. Sim. Então, isso também é o papel do geriatra reavaliar aí a prescrição medicamentosa. Se erra também, né? Na hora de tomar o Isso, medicamento, também troca, às né? vezes. Aham, Tem um problema. isso aí. E acho que também fica a ideia de que tinha antigamente um tabu, um estigma de que lar de idosos era uma coisa ruim, né? Tipo um depósito, né? Sim. Claro, tem casos e casos, né? Como a gente falou, alguns idosos infelizmente são abandonados lá, né? Mas acho que dá pra mudar essa ideia, né? Pelo menos nessa Sabeb a gente tem, né, outra visão, né? De que, dependendo do contexto, o lar de idosos pode ser muito bom para aquela pessoa, né? Estava isolada em casa Sai do isolamento e ali consegue então conviver com outros idosos, além de ter uma Exato. equipe multiprofissional atendendo, né? Nos casos, tem ali eu como médica geriatra, você como psicólogo, tem nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira. Então tem uma equipe bem completa para atender aquele idoso. A Sabeb é um lugar assim bem amplo, né? Então a questão da espiritual é muito grande lá. O pessoal tem encontros assim, tanto a religião evangélica quanto católica, né? Pessoas de fora para fazer uma missa ali, uma celebração. E também, sim, o espaço, a natureza que tem em volta ali, o pessoal aproveita bastante, né, para caminhar, para pegar um sol, para tem um pomar muito grande lá, o pessoal vai colher fruta, entende? E o pessoal participa bastante lá, tem o Darino que ele ajuda, né, todo mundo a arrumar o café, arrumar o lanche, entendeu? Então tá todo mundo sempre querendo ajudar a fazer alguma coisa, e isso eles se sentem bem também. Quantos idosos temos lá internados? Você tem? Eu acho que agora tá em torno dos 48. quase 48, 50. quase 50 idosos. Falta muito para a gente se preparar para a população que vai envelhecendo cada vez mais, na visão de vocês, em termos de estrutura, de condições, de mobilidade. Eu acho que sim, né? Porque agora a gente tá tendo bastante lares idosos agora na nossa cidade, né? Mas também o bom é ter uma estrutura adequada, né? Aí, a gente sabe, na Sabeb a estrutura é muito boa porque foi construída para ser um lar de idosos. Mas acho que falta ainda muito disso. Para toda essa população idosa que tá vindo aí, né? Muita adaptação também em lugares públicos, na Sim, rua. aham. E na visão de vocês seria necessário? Eu acho que o pessoal tá pensando mais, né, na questão da acessibilidade, né? Eu acho que cada vez Acessibilidade. mais estão pensando nessa questão. A Sabeb é um lar bem antigo, né? Vai fazer 56 anos agora. Então, já tá lidando com essa questão da velhice há muitos anos, né? Então, e cada vez mais está tentando se aperfeiçoar, né? Então, tudo que eles acham que está precisando ali, eles estão colocando para auxiliar o idoso, né? Então, essa questão das pulseiras, por exemplo, Interessante. eu acho que cada coisinha que eles mudam ali já dá um avanço, né? E ajudam a ficar assim, se sentindo melhor, assim, né? Eu acho que a Sabeb pensa bastante nessa questão do idoso. Isso no idoso que está institucionalizado Isso. lá, né? Os espaços públicos na cidade, enfim, comércio, tem muita coisa na visão de vocês que precisa ser alterada, ser melhorada para atender esse público, receber esse público. Eu acho que tem questão de acessibilidade, né? Rampas de Acessibilidade. acesso, corrimão para se segurar, né? Isso. Em casa também é muito importante Também, essas exatamente. A prevenção de quedas, né? Quedas, Consequentemente de fraturas, o ambiente de casa também precisa ser preparado para isso, né? Tá, tem muitas escadas, muitos degraus. A questão do piso liso também. Piso, tapete no chão, idoso gosta muito do tapete no chão, né? E você não Mas recomenda, não a doutora não recomenda. quer que use tapete. Isso aí. É. Chinelo também solto no pé, o ideal é que seja um calçado preso, para Preso. evitar que escorregue ali, né? Tropece, caia.
também iluminação adequada, né? Evitar objetos soltos no chão. Isso é muito importante para Por que evitar que é quedas. importante o sol para o idoso? Para nós, como ser humanos como um todo, mas especialmente para o idoso. Tomar sol. Sim, uma das questões é muito importante, se tu não lembra, a vitamina D, né? Que é muito importante principalmente para a saúde óssea, né? Mas claro que o ideal, né, é evitar também se expor demais, porque hoje em dia também é muito comum o câncer de problema, pele, né? tem o outro lado. É. Mas, enfim, é muito importante a gente também ter contato com a luz do dia, né? A claridade, para a própria questão do isolamento, distúrbios do humor, né? Ter esse contato aí com. Pra dar uma alegria na vida até, né? Ter contato com a luz do sol, né? É muito importante nesse sentido também. Desencadeia algo, né, na nossa saúde Sim, emocional, sim. né? De dia é A importante a gente sair, pegar um sol, né? E de noite a gente percebe, assim, a questão, a Ivy estava falando do excesso de medicação, né? Hoje em dia, não só os idosos, né? Os novos estão tomando muita medicação para dormir, né? Sim, E não faz, às vezes, a higiene do sono, que hoje em dia se tem muito, né? Tem muitos estímulos hoje, né? Com celular, com essas luzes brancas aí. Então, acho que é importante tu ir desligando as luzes de noite também para fazer a higiene do sono, né? E diminuindo o teu ritmo, os estímulos, né? Comer um pouco mais cedo. E a partir disso, consegue relaxar, né? Senão a pessoa, ela diz, não consigo dormir, mas também ela não muda a rotina dela, entende? E ela vai lá para medicação. Já vai direto pro remédio. Muito bem, falamos aqui sobre a solidão dos idosos, né? Um problema de saúde pública, né? E índices assim que nos impactam, né? E o que os familiares podem fazer como um recado final de vocês, né? Para ajudá-los a sair desse isolamento, dessa solidão e evitar problemas, inclusive, como a demência. Então, eu acho que primeiro, né, conhecer a importância daquela pessoa, né, como a gente estava falando, de valorizar, né. O envelhecimento, né, vai acontecer para todo mundo, né, é um processo natural, fisiológico, né. Dá pra dizer que se chegou ali, quer dizer que a vida deu certo, né? Só não vai chegar na velhice quem falecer antes. Boa essa aí. Então quer dizer que a vida deu certo, né? Que privilégio chegar nessa idade. Então é uma idade que a gente precisa, então, saber que é natural chegar, todo mundo vai chegar e precisa ser valorizado, né? Então, quem convive junto, né? Tentar entender aquela pessoa, né? Suas vontades, seus desejos, para poder escolher da melhor forma. Eu acho que o pertencimento, né? A pessoa não ser excluída, assim, né? De algumas coisas que acontecem em casa, ocasiões, ser escutada, ser compreendida, né? Ter um pouco mais de paciência. Acho que isso tudo é importante, né? Acho que isso faz o idoso se sentir pertencente, ter um lugar, né? Senão a tendência é justamente se isolar, né? Eu acho que isso é importante. Eu brinco sempre com os idosos lá, eu tô chegando nos meus 40, né? Eu falo assim, né? Se eu tiver a sorte, né? Eu tô chegando na metade da minha vida. Se eu tiver a sorte de vocês, eu falo assim, né? Então, é bem isso. Eu acho que se chegou naquela idade ali, quer dizer que conseguiu viver bastante, viver bem, né? E assim, ó, aquelas pessoas já foram jovens, né? Então, elas também lidaram com outros idosos, assim. Então, acho que a gente tem que, às vezes, se colocar no lugar deles. Daqui a pouco a gente vai envelhecer e vai lidar com jovens, né? Como é que a gente vai querer ser tratado? A gente quer ser tratado, tem que tratar os outros. Exatamente. Né? Lembrar disso, né? E quando você falava, eu lembrava daquela história da mesa do velho, né? É uma mesa separada pro velhinho, né? Não é por aí, né? Tem que incluir, né? Muito obrigado, doutora Ivy Louvatel, médica geriatra. Você é solitária aí na sua especialidade? Aqui na cidade, eu sou a única geriatra. A única geriatra. Uma cidade de quase 100 mil habitantes, pois no estado mais envelhecido do país. Obrigado pelo seu tempo, pelas suas contribuições. Obrigado, Renan Zanonbock, psicólogo. Ambos atuam na Sabeve, né? E também atuam em consultório, na parte de terapia clínica, né? Obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Bom participar aí dessa conversa. Tudo bem, obrigado, gente. Agradecemos aos nossos parceiros aqui também, né? Calçados Beira Rio, Moleca, a Márcio Ótica e também a Oncovida, nosso novo parceiro aqui, com os especialistas na área de oncologia, né? E atuando também na parte de oncologia pública, né? No CACOM, né? No Hospital da Unimed, no HCI, mas com a clínica, né? Doutora Letícia, doutor Edilson, né?
são os médicos que integram a Oncovida. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.